Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade àquilo que nós começamos no bloco anterior, falando sobre a figura das nossas peças processuais. Então, eu quero dar um panorama geral e eu quero comentar com você que a partir do momento em que nós tenhamos essa visão desse panorama geral, você vai perceber que diversas das ações, diversas das peças processuais vão seguir essa mesma linha que a gente vai tratar aqui agora. Então, eu quero começar esse encontro nosso falando de um apanhado geral das peças processuais. Antes de começar, vai para a tela os meus contatos. Caso você queira falar comigo, estou à sua disposição sempre. Caso você queira, precise de um acompanhamento mais próximo, além daqui das aulas que estão gratuitamente liberadas para você, você pode mandar mensagem para mim através desse e-mail aqui, e aí eu posso conversar com você acerca de uma mentoria na preparação para essa sua segunda fase, tá legal? Mas vamos lá, vamos começar isso. Antes de eu começar, de fato, a falar, deixa eu só fazer um pedido. Se está fazendo algum sentido isso que está acontecendo aqui, dá um clique aí no botão do like, do joinha, do gostei, compartilha com seus amigos que vão se preparar ou que estão se preparando para a segunda fase, para que o pessoal tenha acesso a esse conteúdo, tá legal? Mas vamos lá, então vamos começar o nosso encontro de hoje, falando sobre esse aspecto geral das peças processuais. Então, eu fiz aqui para você um fluxograma, para a gente enxergar todas as ações judiciais que são possíveis serem cobradas nessa prova em matéria tributária. Então, primeiro ponto que eu separo aqui para a gente parte da existência ou não da figura do lançamento tributário. Então, o que a gente tem por lançamento tributário? A gente sabe que o lançamento é o ato de constituição do crédito tributário, né? Então, a gente sabe que quando há lançamento, há a imposição da obrigação tributária pela Fazenda Pública em desfavor do contribuinte. Então, havendo ali lançamento do crédito tributário, nós temos uma figura de imposição de obrigação tributária. Ao ler a sua peça prático-profissional, é importante que você identifique se há ou se não há lançamento. Se, porventura, ficar claro que não há um lançamento, há apenas uma norma impondo uma obrigação tributária, da qual ainda não tenha havido a imposição, a cobrança, mas uma mera legislação permitindo que se faça a cobrança futuramente, então nós estamos diante de uma ausência de lançamento. E aí, numa situação onde há norma, mas ainda não há lançamento, não há imposição de obrigação tributária, ou nós estaremos diante de uma hipótese de ação declaratória de inexistência da relação jurídico-tributária, que tem por objetivo declarar uma inexistência para que não seja imposta a obrigação tributária em desfavor daquele dado contribuinte, ou estaremos diante de uma hipótese de um mandado de segurança na sua forma preventiva. Rubens, pode cair duas peças? Pode cair uma situação onde comportem as duas peças. Quando acontecer isso, o examinador vai ter um gabarito duplo, ou corrigindo pelo MS preventivo, ou corrigindo pela declaratória, e a menos que haja requisito específico para apenas uma delas. Eu vou observar isso com vocês nas aulas específicas de declaratória e de mandado de segurança, tá? Mas eu vou enxergar sempre a figura da declaratória ou do mandado de segurança preventivo quando ainda não houver lançamento. Porém, se já há o lançamento do crédito tributário, nós temos uma outra vertente. Por quê? Se já há o lançamento e já houve pagamento do tributo lançado, e aí, por alguma razão, fique claro que o tributo foi pago indevidamente, então nasce ali o direito à propositura de uma ação de repetição do indébito, onde o contribuinte vai manejar ação para buscar reaver o tributo que ele pagou indevidamente ou de forma aí maior que a devida, tá legal? Então, havendo lançamento com o pagamento, ação cabível para restituição, para devolução do valor pago indevidamente, é a nossa ação de repetição do indébito. Agora, se não há pagamento, há um lançamento, mas não houve pagamento, é importante saber se houve ali a execução fiscal. Se não houve a execução fiscal, ou aqui para a parte de baixo, se não houve a execução fiscal, ou seja, se foi feito o lançamento e ainda não há execução fiscal, então estamos diante de uma hipótese ou de ação anulatória do débito, para buscar afastar, para buscar cancelar aquela obrigação tributária, ou estaremos diante de uma hipótese de mandado de segurança, nesse caso, aspas, de forma repressiva. Por quê? Porque aí buscaria afastar o ato ilegal
o ato coator, só que aqui nós temos um requisito, o mandado de segurança, ele só pode ser impetrado se houver o prazo de 120 dias a partir do ato ilegal. Então, se houve uma imposição de obrigação tributária de forma ilegal, então eu poderia buscar o afastamento dessa obrigação tributária por mandado de segurança se estivéssemos ali diante de uma situação em que o ato tivesse acontecido em até 120 dias daquele momento da propositura da ação. Tá? Então, são as duas prerrogativas, que vale a mesma informação que eu dei na declaratória. Mandado de segurança ou anulatória, depende. A prova pode te exigir requisitos de um ou de outro, a gente vai abordar isso oportunamente, tá? Agora, isso se não há execução fiscal. Se já há execução fiscal, eu preciso saber a citação, ou seja, o contribuinte já sabe que existe aquela execução fiscal proposta contra ele no processo, ele já tem a ciência, processualmente falando, que aquele processo, que aquela execução fiscal existe em desfavor dele. Se ele não tem ciência, se a peça apenas faz menção da existência de uma execução fiscal, mas que não tenha sido ainda objeto de citação, a parte não tenha sido envolvida ali no processo de execução fiscal, em tese, até caberia ali a figura da ação anulatória também. Agora, se já há citação, a gente tem outras duas figuras. Primeiro, se há citação sem o juízo garantido ou com o juízo garantido. Por quê? Se houver garantia do juízo, a única peça cabível será os nossos embargos à execução fiscal. Agora, se há citação sem que haja garantia do juízo, ou porque o contribuinte não tem patrimônio, ou porque o contribuinte não quer garantir o juízo e não deixa claro que não tem condição, interesse, nem vontade de garantir o juízo, aí a peça estará demandando da gente uma outra medida, que é a nossa exceção de pré-executividade. Então reparem, 1, 2, 3, 4, aqui eu coloco a mesma figura, tá? 4, 5, 6 ações. Ação declaratória, ação de repetição de indébito, ação anulatória, mandado de segurança preventivo ou não, embargos à execução fiscal e exceção de pré-executividade. Essas 6 são figuras que podem acontecer na nossa prova e ainda existe uma outra hipótese, que é a hipótese da chamada ação de consignação em pagamento, que eu particularmente acho das mais remotas de ser cobrada, mas ainda assim cabe. Cabe quando? Quando o contribuinte quer pagar, mas existe algum tipo de impedimento, a Fazenda Pública nega a receber ou condiciona o pagamento do tributo a um outro. É um tipo de ação que o contribuinte não usa para discutir se deve ou se não deve. Ele deve, sabe que deve, mas ou não consegue pagar porque a Fazenda se nega a receber, ou não consegue pagar porque existe algum tipo de condição que a Fazenda Pública impõe a ele. Reparem que eu coloco aqui, que é o caso em caso de recusa de recebimento ou em caso até de bitributação, quando houver mais de um ente cobrando o mesmo tributo. Vou pagar o mesmo tributo 2 vezes? Não. Vamos fazer valer o direito à consignação. Eu faço menção a isso tudo de forma bastante rápida agora, eu sei, mas só para te contextualizar. Essas 7 são as medidas que a gente vai analisar daqui para frente com cuidado, uma a uma, tá? Aqui eu só quis dar uma visão geral para você nessa chamada linha do tempo, ou até nesse fluxograma que eu montei para você. Então, reparem, é importante a gente saber se há lançamento, se não há lançamento, antes do lançamento, cabe declaratória ou mandado de segurança preventivo. Após o lançamento, cabe anulatória ou mandado de segurança repressivo. Se eu já paguei, poderia ser uma repetição de indébito. Se já houve execução fiscal, ou estaremos diante de embargos ou diante de uma exceção de pré-executividade, sabendo ainda que, mesmo que de forma remota, mas é possível, que seja cobrado lá uma consignação em pagamento, quando o contribuinte queira pagar, mas tem ali algum tipo de óbice por parte da Fazenda Pública. Tudo isso faz com que a gente enxergue essa aplicação geral aí das nossas peças processuais. Rubens, é só isso? A princípio, sim, né? Pode cair recurso? Óbvio que pode. Apelação, agravo, recurso especial extraordinário, que são todos recursos que vão seguir os códigos de processo civil. Vamos abordar eles aqui? Vamos abordar eles aqui. Mais para frente, você vai ver que a gente vai falar de recursos também, mas eu quero focar com vocês nas peças processuais, porque é aqui que a gente tem alguma dificuldade de elaboração, porque todo o restante é Código de Processo Civil. Os recursos vão seguir o rito, vão seguir a organização do Código de Processo Civil sempre, tá legal? Então, esses são os nossos pontos a serem observados a princípio em relação às peças de primeiro grau, tá legal?
Você vai perceber que no método que eu uso para tratar com você, eu vou seguir um padrão. Não quer dizer que todas as peças são iguais, mas quer dizer que todas as peças têm os mesmos requisitos ou as mesmas características. Como assim, Rubens? Quando eu penso em padrão, eu penso nesse esqueletão aqui, ó. Toda peça vai ter que ter um endereçamento, ou seja, o juízo a quem a ação é dirigida, uma qualificação, que também é chamado de preâmbulo da ação, né, que vai indicar lá quem são as partes que são envolvidas naquela demanda, um tópico próprio que vai demonstrar o cabimento da medida, e eu vou explicar o porquê disso. É muito comum a gente percebe, especialmente na banca da FGV, de alguns anos para cá, eles passaram a exigir uma menção pelo examinando acerca de qual seja a justificativa daquele examinando para aquela peça processual. Então, isso passou a inclusive, integrar uma pontuação até importante em algumas peças. Então, de lá para cá, eu sempre tenho dito, toda peça tem que ter um tópico onde você indique o cabimento e justifique o porquê daquela medida. Ah, Rubens, mas se tem lá uma sentença, da sentença cabe apelação, não é óbvio que eu entrei com apelação, porque eu tenho que justificar que eu entrei com a medida certa. Por uma razão simples, porque o examinador pode te pontuar. Então, por mais que você esteja agindo e usando a peça processual correta, é importante justificar o porquê que você escolheu aquela medida processual. Eu vou te ajudar a entender isso em todas as peças processuais, inclusive. Tá? Então, cabimento, depois, fato, exposição de fatos, direito, a tutela, liminar, efeito suspensivo ou depósito, que eu deixei em vermelho para você, porque não são todas as peças que terão esse tópico. Então, aqui pode ser em uma peça ou outra que não tenha esse tópico, tá? Os pedidos, quais são os pedidos que vão ser manejados pelo contribuinte, a gente vai falar disso também. Um tópico próprio para falar de audiência de conciliação, porque é um requisito do Código de Processo Civil, todo inicial tem que ter lá a opção ou não pela realização da audiência de conciliação, então, por ser um requisito do CPC, que é pontuável pelo examinador, a gente vai fazer constar. Indicação de provas de valor de causa, onde também nem sempre todas as peças processuais vão ter, por isso eu coloquei em vermelho, e fazer um fechamento. Antes que você questione, Rubens, mas valor de causa é requisito de inicial, não é? É. O 319 do CPC coloca isso. Só que quando eu penso em exceção de pré-executividade, que não é uma peça, não é uma ação judicial, eu não vou fazer menção do valor da causa nela. Então essa é a única razão, por conta da exceção de pré-executividade. Mas, independente disso, pense comigo nessa estrutura. Se você faz o endereçamento ao juízo competente, indica quais são as partes que estão envolvidas naquele processo, fazendo ali menção ao tipo de ação que você está manejando. Expõe o porquê daquela medida, qual é o motivo do cabimento. Fato, direito, tutela e pedidos, que é padrão. Expor o que está acontecendo, defender a tese que você está defendendo daquele contribuinte. Quando for o caso de ter algum tipo de tutela liminar, você vai justificar isso, vai pedir para o juiz o que você quer que ele conceda a você. Demonstra se você quer ou não a conciliação, faz pedido de provas, faz a indicação do valor da causa e fecha a peça. Toda peça vai ter isso. Se você colocar na sua cabeça que toda peça vai ter endereçamento, qualificação, cabimento, fato, direito, tutela, pedido, audiência de conciliação, prova, valor de causa e fechamento, você não vai errar peça processual no que tange a parte estrutural. Como assim, Rubens? Parte estrutural. Todo endereçamento tem pontuação. Dificilmente qualificação tem pontuação, mas é importante que você faça isso. Às vezes, quando tem uma pontuação pequena, mas você não pode deixar de ganhar 0,10, 0,20 por bobagem. Toda peça tem pontuação para cabimento, nem toda peça tem pontuação para fatos, mas por uma questão estrutural é importante que você tenha exposição dos fatos. Toda peça, toda prova tem pontuação pesada para o tópico do direito. Toda peça, quando cabe tutela, tem pontuação para indicação da tutela antecipada ou da liminar. Toda peça tem pontuação importante para os pedidos da ação. Então, onde eu quero chegar? Se você cumprir os requisitos que a peça te impõe, você consegue chegar aqui numa estruturação ou numa estrutura da peça que basta você usar o direito adequadamente, que é a tese, mas você vai ter pontuado de endereçamento, você vai ter pontuado de qualificação, você vai ter pontuado de cabimento, você vai ter pontuação, em regra, de 1,5 ponto a 2 pontos, tem prova até que chega a 2,5 pontos, é só o ponto de estrutura. Os pedidos indicados corretamente,
o endereçamento indicado corretamente, as partes bem indicadas, isso tudo somado em regra de 1,5 ponto, 2,5 pontos é o que acontece na prova, ou seja, você não pode perder isso por coisa boba, tem que cumprir os requisitos e essa estruturona, ela vai te trazer essa possibilidade, eu tenho toda a certeza, tá legal? Então, esse vai ser o escrito padrão que a gente vai usar, inclusive, esse escrito também vai valer para os recursos, tá? Porque de tão padrão que ele é. Isso não quer dizer que você vai ter todas as peças idênticas. Porém, pensa comigo, quantas peças o seu examinador vai ler? Uma. Essa uma única e última que ele vai ler, né, eu espero que você tenha dito um amém, concordando comigo agora, que essa sua prova vai ser a última, ele vai ler e se ele enxergar ali todos os requisitos, ele vai checando e vai dando ponto para você. O examinador ele recebe um gabarito e ele vai ter que dar o cheque lá e atribuir a pontuação de acordo com aquilo que o gabarito que ele recebe esteja indicando. Então, cuidado, esses requisitos, nessa ordem inclusive, tá? São os requisitos que o examinador costuma pontuar. Então é isso que eu quero destacar com vocês. Beleza? Primeiro ponto a partir dali é a gente pensar no endereçamento das ações. Por que eu falo disso? Endereçamento de ação é uma coisa que sempre me perguntam e às vezes as pessoas quebram, batem cabeça. Não precisa. Endereçamento das ações é um assunto padrão que você não precisa ficar quebrando cabeça. Em matéria tributária, eu sempre vou trabalhar com a ideia da discussão na Justiça Federal, que é esse caso aqui, ou na Justiça Comum ou Justiça Estadual. Então, quando eu penso em endereçar uma ação para a Justiça Federal, eu vou mandar minha ação para o excelentíssimo senhor doutor juiz federal da reticências. Lembra que eu falei das reticências? Falamos mais cedo não, no bloco anterior, né? As reticências vão ser usadas para indicar ali a informação que eu não tenho. E quando eu endereço a ação, eu não sei para quem vai ser distribuída aquela ação. Então, reticências, vara cível, por que vara cível? Porque na Justiça Federal nós não temos vara especializada da Fazenda Federal, então é vara cível, da subseção judiciária de reticências, ou se o problema disser que é cidade de Y, eu vou colocar Y, se a cidade, se dizer que é a cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, então eu vou colocar subseção judiciária de Sorocaba, tracinho SP, tá? Então eu vou indicar de acordo com aquilo que o edital, que o examinador tenha feito constar na peça processual, tá bom? Então cuidado em relação a isso. Mas vamos lá. Quando for Justiça Federal, vara cível da subseção, juiz federal, né, da vara cível da subseção judiciária de algum lugar, de lugar onde vai ser trabalhada ali a ação. Se for Justiça Comum ou Justiça Estadual, doutor juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da reticências, vara da Fazenda Pública da comarca de também alguma cidade e a indicação do estado onde tramita ali a ação. Rubens, como que eu sei se a minha discussão vai ser na Justiça Comum ou na Justiça Federal? Simples, simples. A gente vai trabalhar com a ideia da competência. Em regra, os tributos federais vão ser tratados na Justiça Federal. Os tributos estaduais e municipais vão ser tratados na Justiça Comum ou na Justiça Estadual. Ou seja, eu vou ter vara especializada de Fazenda Pública na comarca para tratar de tributos contra o Estado, discussões que envolvam o Estado ou o município, e eu tenho a Justiça Federal como competente para tratar discussões em matéria de justiça, em matéria de tributos federais. Agora, eu destaco para vocês aqui a redação do artigo 109 da nossa Constituição Federal. Olha o que ele fala no inciso 1, que cabe aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autor, as réis, assistentes ou oponentes. Imagine, por exemplo, uma autarquia federal sendo tributada de IPVA. Ela te contrata querendo discutir se essa cobrança de IPVA está certo ou errado. É uma autarquia federal. O tributo é estadual. A competência para processar e julgar essa ação seria de quem? Da Justiça Federal. Mesmo sendo um tributo estadual, o IPVA, a competência seria da Justiça Federal por força do que prevê o nosso inciso 1 do artigo 109 da Constituição Federal. Tá bom? Agora, só para que não fique dúvida. Rubens, não entendi.
Por que subseção judiciária em um e vara de fazenda pública da comarca do outro? Por uma razão simples. A partir do momento em que eu tenho a Justiça Federal, não é toda cidade que tem Fórum da Justiça Federal. A Justiça Federal separa a sua organização, ela é feita da seguinte forma: nós temos os estados, que são as seções judiciárias. Então, nós temos a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Seção Judiciária de São Paulo, Seção Judiciária do Paraná. Cada seção está ligada a um TRF. Então, nós temos tribunais regionais federais. Por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é de São Paulo, engloba a Seção Judiciária de São Paulo e a Seção do Mato Grosso do Sul. O TRF da Quinta Região engloba Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, nós temos o TRF, que junta estados, e nós temos a seção, né, que juntou as seções, e a seção que é dividida em subseções. Então, pelo fato de não ser toda a cidade que tem um fórum da Justiça Federal, nós temos seções judiciárias. E às vezes uma subseção judiciária, ela envolve vários municípios. Você não tem que saber na prova se a cidade de Quiprocó do Norte, estou inventando aqui, tem ou não subseção judiciária. Mas quando você faz lá, que vai ingressar com ação lá na subseção judiciária de Quiprocó do Norte, você está indicando que você sabe que aquela cidade faz parte de uma subseção judiciária que pertence a uma seção judiciária, que pertence a um TRF e que integra a nossa competência da Justiça Federal, tá bom? Então, a subseção é essa divisão administrativa que a Justiça Federal tem. Já na vara de fazenda pública, que é mais comum ter, mas também não é toda a cidade que tem, eu estou indicando para o examinador aqui que eu sei que existe vara especializada para tratar de ações que sejam movidas contra o Estado. Aí você pergunta, Rubens, e se a minha cidade não tem vara de fazenda pública, o que acontece? Aí a competência vai para a vara civil. Isso faz diferença na prova? Só se a prova deixar claro que não existe vara de fazenda pública naquela comarca. Se o examinador disser, olha, acontece o contribuinte lá da cidade X, onde não tem vara especializada para você mover ação. Então você vai entrar com ação na vara civil. Sinceramente, não acho que o examinador vai entrar nesse tipo de detalhe, mas é importante que você saiba. Vara de fazenda pública é a vara especializada. Não havendo ela, então vai para a vara comum, para a vara civil, que acaba recebendo tudo. Só vou fazer menção à vara civil se o examinador deixar claro que naquela comarca não existe vara especializada para tratar de matéria de fazenda pública. Tudo bem? De forma só a diferenciar, eu vou voltar a falar disso com vocês ainda, quando eu tiver endereçamento nas execuções fiscais, não basicamente na EPE e nos embargos, então aqui eu falo de vara das execuções fiscais federais, da subseção judiciária, só faço menção às execuções fiscais federais, ou vara das execuções fiscais da comarca, mais ou menos no mesmo padrão, né? Não muda muita coisa, só para fazer menção a isso, mas a gente vai voltar a falar disso quando falarmos das nossas peças processuais efetivamente, tá legal? Então, essa é a figura. Por que eu separei aqui? Porque, tirando exceção e embargos, todas as ações têm endereçamento igual. Então, anulatória, repetição de débito, mandado de segurança, declaratória, consignação em pagamento, tem endereçamento igual, só muda um pouquinho nos embargos e na exceção de pré-executividade. Então, quando eu falei para você do padrão, esse padrão é o padrão que a gente vai usar, e esse aqui nas execuções fiscais. Tudo bem? Essa é a nossa história em relação à questão do nosso endereçamento. Tá legal? O próximo item do nosso padrão é o preâmbulo. Pessoal, o preâmbulo é lá onde eu vou trazer as informações referentes ao autor da ação e à fazenda contra quem estou litigando. Então, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, você vai ter que qualificar ali essa pessoa. Então, se for pessoa física, seguindo o que o CPC fala, nome, estado civil, profissão, CPF, endereço completo da parte e endereço eletrônico. Se for empresa, o nome da empresa, o número do CNPJ dela, o endereço dela, o endereço eletrônico dela, e a empresa sempre é representada por alguém, um sócio, um procurador, do fundo advogado, mas a representação legal da empresa, não processual. E aí eu faço uma dica para você, sempre indicando que ela está representada na forma dos seus atos constitutivos. Por que atos constitutivos?
Porque se for uma igreja, não é contrato social. Se for uma igreja, é uma ata de assembleia. Se for uma SA, também eu tenho ali um formato diferente de representação. Se for uma limitada, eu tenho lá o contrato social. Para não ficar quebrando cabeça com isso, basta eu indicar para o examinador que eu sei, estou indicando, que aquela empresa está sendo representada, aquela pessoa jurídica, né? Não necessariamente empresa, pode ser uma entidade assistencial, pode ser outra figura, que ela está sendo representada na forma dos seus atos constitutivos, e aí você zera qualquer dúvida em relação a isso. E aí, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, eu coloquei aqui, ó, com endereço entre parênteses, endereço completo. Eu não quero que você perca tempo escrevendo rua reticências, número reticências, bairro reticências, cidade reticências, CEP reticências. Basta você mencionar para o examinador que, olha, aqui vai endereço completo. E eu faço isso sempre, os meus alunos sempre fazem isso, e é sucesso, não tem nenhum tipo de problema com isso, porque você não está inventando, nem fazendo, criando informação nenhuma. A única coisa que eu faço é endereço completo, reticências, acabou. Então você faz menção disso, e aí você está cumprindo os requisitos que o examinador exige para a nossa prova. E aí eu sigo, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, vem por seu advogado, infraassinado, procuração anexa, constituído no instrumento de mandato incluso, conforme prevê o artigo 103 do CPC, e que na forma do artigo 77, inciso 5 do CPC, receberá as informações do feito na endereço completo. Por que isso aqui, gente? Requisito do CPC também. Se você abrir o artigo 77, inciso 5, ele fala lá que na primeira oportunidade de falar, o advogado, a parte tem que indicar os dados do seu advogado. Então, é requisito e o examinador já pontuou isso em algum momento, tá? Então, por conta disso, vamos sempre colocar isso. Então, reparem, eu já estou fazendo com você aqui a interpretação de fazer a indicação dos dispositivos e já mencionar os dispositivos legais referentes. Por que isso? Porque isso pode ser a forma de pontuar e eu quero que você não perca pontos na sua avaliação. Beleza? Então, aqui no preâmbulo eu estou qualificando a parte, dizendo que estou representando, ela está bem representada como determina o CPC, e de acordo com aquilo que vai ser tratado ainda, ela vem propor a presente medida. Então, seja ação declaratória, seja anulatória, ele vem aqui propor essa medida, e aí, se for com tutela antecipada ou não, eu coloquei aqui embaixo, né? Com fulcro nos artigos, aí eu vou colocar a fundamentação legal da minha peça processual, e aqui, atenção, é fundamentação da peça processual, não é fundamentação da tese, tá? Muita gente come bola com isso, não é fundamentação da tese aqui. Aqui é a fundamentação, o que dá fundamento para medida processual. Cada ação judicial tem a sua medida, a sua fundamentação legal. E é da medida, não é da tese que eu vou argumentar. Isso é em outro momento que eu vou tratar. Aqui é só a justificativa do motivo pelo qual eu ingressei com aquela peça. A fundamentação legal da medida processual. Em face da União, do Estado, do DF ou do município, que é pessoa jurídica de direito público interno, representada na forma do artigo 65, abre aí o artigo 75 do CPC, que você vai ver que o inciso 1, o inciso 2 e o inciso 3, eles vão determinar como se determina, como se formaliza a representação processual das fazendas. Então, o inciso 1 faz menção à representação da fazenda pública em juízo para a União, o inciso 2 para os estados e para o DF, o inciso 3 para o município. Então, você vai perceber ali que eu vou indicar aqui inciso 1, 2 ou 3, de acordo com quem seja a pessoa contra quem eu esteja manejando a minha ação. Tá? Então, de forma geral, a gente vai ter essa característica. Então, ingressar com a medida com fulcro nos artigos tais, da peça processual, em face da fazenda XYZ, pessoa jurídica de direito público interno, representada na forma do artigo 75, inciso 1, 2 ou 3, se for União, Estado ou Município, e que tem endereço completo pelos motivos de fato de direito que seguem. Então, dessa forma, eu tenho ali o preenchimento de toda a qualificação da parte. A segunda parte contrária, né? A partir disso, nós temos o próximo tópico, o tópico do cabimento, onde a gente vai expor o motivo pelo qual aquela medida foi escolhida, qual foi o caminho, qual foi o raciocínio utilizado para a propositura daquela medida processual, e aqui eu já chamo sua atenção para um detalhe. Se for medida que exija prazo, como, por exemplo, o mandado de segurança, como, por exemplo, a repetição de indébito, como, por exemplo, os embargos à execução fiscal, você vai indicar nesse tópico aqui que aquela medida é cabível. Então, dizer que a medida é cabível e tempestiva é requisito e a prova gosta de pontuar isso, tá? Então, tanto o cabimento quanto a tempestividade, quanto for
o caso, tá? E aqui eu trago uma diquinha para você. Não faça a sua prova, não comece a fazer a sua prova sem lê-la por completo na peça. Não comece a responder as questões sem ler as questões por completo, a questão por completo. Pessoal, eu tive um aluno uma vez que fez a prova e quando acabou a prova dele, eu tinha o hábito, tenho ainda, de ir até a porta da prova, de um dos locais de prova, para encontrar os alunos. E lá eu não vi aquela pessoa saindo, fiquei encafifado, mandei na época um SMS, ainda não tínhamos WhatsApp, mandei um SMS, falei, fulano, cadê você? Aí ele me ligou, falou, Rubão, eu fui embora. Porque eu comecei a fazer a prova, eu li a peça e falei, é um mandado de segurança. E começou a fazer a peça. Foi lá a segunda, terceira página, fazendo um mandado de segurança. Aí que teve a brilhante ideia de ler o resto da peça. E aí ele viu que não era mandado de segurança, era embargos da execução fiscal. Aí ele largou a prova e foi embora. Porque ele sabia que não ia ter chance, porque aquela peça não seria, ele não conseguiria salvar aquela peça, ele teria que riscar a prova todinha e fazer novamente. E não ia ter condição, espaço, nem psicológico para isso e foi embora. Leia a sua peça até o final, ela vai te dizer qual é a medida cabível. A prova vai te dizer isso. Então leia com todo cuidado, leia com toda atenção, para que você faça a sua prova com paz e leia quantas vezes forem necessárias. Não passe aperto com isso. Não tem problema ler 1, 2, 10, 15 vezes. Eu até estimulo que você leia muitas vezes para que você tenha clareza na percepção da sua peça processual. Tá legal? E aí você vai, obviamente, arregaçar aqui no cabimento, demonstrando que você sabe por que aquela medida é a medida cabível. O próximo tópico é o tópico dos fatos, que eu não quero que você perca muito tempo nele. Não precisa viajar nos fatos. É um tópico objetivo. Você vai transcrever resumidamente o problema, não precisa copiar o problema, vai trazer apenas aquilo que é relevante para a sua prova, porque eu quero que você seja o mais pontual possível. Por quê? Porque, em regra, o examinador não cobra às vezes nem atribui pontuação para o tópico dos fatos. Mas, sabendo que pode vir a ser pontuado, 0,2, 0,1 que seja, coloque. Não deixe de colocar, mas também não vá gastar não vai arrancar cabelos por conta de fatos. Uma coisa resumida, é praticamente uma transcrição do problema daquilo que for objetivo. Tire os floreios que a peça traz e vai ser objetivamente trazido ali nos fatos. A gente vai fazer exercícios ao longo do nosso curso, você vai ver como que a gente pode sugerir que isso seja feito, tá legal? Ainda, depois disso, o tópico do direito, e aqui é onde você vai ter a maior quantidade de pontos na sua prova, que é onde você vai trazer as teses. Então, o que eu quero? Aqui você vai analisar todas as teses possíveis e vai expor todas as teses possíveis. Então, você vai aplicar as teses constitucionais, as teses infraconstitucionais, vai buscar a aplicação de súmula, vai buscar a aplicação de tudo aquilo que for necessário para garantir o direito do contribuinte. E aqui vai uma dica, tá? É muito possível que nós tenhamos várias teses. Aí você fala, Rubens, se eu tenho várias teses, coloca uma só, tá certo, né? Não. Por que não? Porque o examinador, se ele coloca 3 teses, é porque ele vai te dar vai te atribuir ponto para as 3 teses. Então, por mais que você ache, mas eu tenho aqui um vício de constitucionalidade, essa cobrança é claramente inconstitucional. O resto é uma cobrança, sei lá, além dela ser inconstitucional, tem lá uma cobrança, uma tese menor. A tese menor, a tese maior não abarca a menor? Na prática pode até ser isso. Mas na prova, o examinador quer saber se você enxergou todas as teses. Ele vai te trazer pontuação. E vou além. Quando acontece isso de 2, 3, 4 teses, o examinador atribui, em regra, a mesma pontuação para todas as 4 teses. Ou seja, se ele der, por exemplo, 0,7 pontos para a tese A, ele vai dar 0,7 para a tese B também. Por mais que a tese A seja mais forte, ela não vai ter mais ponto, em regra. Tá? Então isso é o que a prova tem mostrado para a gente. Então, fique atento. Enxergou tese, você vai lançar isso. Você precisa enxergar 2, 3, 4 teses para colocar na sua prova. Não vai inventar informação, mas se existe lá algum tipo de legalidade, algum tipo de inconstitucionalidade, coloque. Mesmo que pareça ser menor do que outra tese. Isso a gente vai abordar bastante ainda, tá? E outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando você for tratar do seu direito, você precisa nomear os institutos pelos seus nomes. Se você vai falar de imunidade, chame de imunidade e coloque o dispositivo legal acerca da imunidade.
Se você vai falar de prescrição, chame de prescrição e coloque o dispositivo legal acerca da prescrição. Por quê? Porque o examinador gosta de ler isso e gosta de atribuir ponto para a indicação adequada e para o dispositivo adequadamente respondido. Se você não faz essa menção, você pode perder pontuação. O examinador não vai interpretar a sua prova. Se ele vê no gabarito que estava lá, olha, o candidato tem que alegar que houve prescrição do crédito com base no artigo 174 do CTN. Se ele não enxergar a palavra prescrição e se ele não enxergar o artigo 174 escrito ali na sua prova, ele vai te descontar ponto, talvez não te atribuir pontuação nenhuma. Então, fique atento com isso para você não perder ponto com coisa tola, legal? O outro tópico que é da tutela antecipada ou da liminar, ou até do depósito, que eu vou abordar quando for falar especificamente dele, é lembrar que eu preciso demonstrar que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quando for tutela de urgência, ou até o 311 do CPC, quando for tutela de evidência, né? Mas demonstrando lá que existe um fundado receio de dano, que existe uma probabilidade do direito e que eu tenho uma reversibilidade da medida. Vou abordar isso com vocês ainda, tá? Com mais detalhes. Mas é importante lembrar, eu vou trabalhar aqui sempre com a ideia da probabilidade do direito, com o fundado receio de dano, que tem tudo a ver com a cobrança em si e o direito com a tese em si, e sempre pleitear, através de uma tutela antecipada, uma medida que seja reversível, né? Eu não posso pleitear uma medida irreversível. Eu não posso pleitear uma extinção de crédito por tutela. Só quem pode fazer isso é a sentença. Mas a tutela, ela tem por objetivo suspensão da exigibilidade, suspensão da cobrança, impedir a fazenda de dar sequência numa cobrança por ser indevida. E é isso que eu preciso deixar claro. Eu não quero do exame da prova, eu não quero da ação, da minha ação, uma tutela antecipada que me dê alguma coisa impossível. E o examinador vai te pontuar isso, tá? Então, fazendo menção ali. Aqui é muito comum que a tutela, que na tutela você traga ali um novo resumo das suas teses do direito. Aí você fala, Rubens, mas não é repetitivo? Tem problema? Não. Eu até quero que você seja repetitivo, porque quanto mais completa for a sua prova, menos a chance do examinador não te pontuar. Então, se você esgotou o tema na tese, você vai chegar na tela antecipada e falar, olha, eu tenho aqui uma probabilidade do direito, porque de acordo com o que já foi exposto, ele faz jus ao direito por conta disso. E aí você consegue concatenar as ideias e o examinador vai ficar restrito para descontar pontos de você. Ele vai ter que te atribuir pontuação completa com toda certeza. E sempre lembrando que quando eu tenho uma tutela antecipada, eu vou sempre buscar ali uma suspensão, nunca uma extinção da exigibilidade. E aí nós temos sempre o artigo 1515 do CTN como forma de suspensão da exigibilidade por tutela antecipada, como prevê o nosso Código Tributário Nacional. Além dele, nós temos ainda a tutela da liminar, que vale quando for o caso de mandado de segurança. A nossa tutela vale para ação declaratória e ação anulatória. A nossa liminar vale para o nosso mandado de segurança. Vamos abordar quando falarmos das 3 ações ainda novamente. Mas a diferença na liminar, eu tenho requisito previsto no artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, e lá a gente vai falar de fundos boniúris, periculo imóvel e suspensão do ato pelo artigo 151, inciso 4 do CTN. Né? E aí, sempre lembrando que eu não posso, por liminar, compensar, nem liberar produtos que vêm do exterior, regra prevista no artigo 7º da Lei do Mandado de Segurança, e a tutela antecipada também não pode tratar disso. Mas perceba, eu nunca vou buscar na tutela ou na liminar medidas que sejam irreversíveis. Por isso, dessa questão, mas repito, a gente vai voltar a falar disso em cada uma das aulas de MS, e declaratória e anulatória. Agora é só uma visão geral do nosso esqueletão de peças. Tá? Depósito pode ser manejado quando trata de ação anulatória, também vou falar disso, mas depósito nunca é uma obrigação, é sempre uma faculdade. Então, eu posso depositar para suspender a exigibilidade, isso não tem problema nenhum. Tá legal? Vou para os pedidos. Pedidos. Eu vou trabalhar com a ideia desses 5 pedidos com vocês, 5 pedidos que são padrão. Então, primeira coisa que eu quero que o juiz me dê é tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito. Depois que ele julgue procedente o meu pedido, seja na ação de mandado de segurança, seja na repetição, seja na consignação, seja na declaratória ou na anulatória, pedir a citação da parte contrária, condenação dela no pagamento das custas honorários e juntar documentos. O padrão dos meus pedidos está aqui. Eu vou sempre trabalhar com essas 5 figuras. Uma ação ou outra vai ter uma modificação, mas o padrão é esse. Eu quero a urgente, eu quero a procedência, eu quero a citação da parte contrária, a condenação dela nas custas honorários e
juntada de documentos. Esse vai ser o meu padrão de pedidos. É o que eu disse, uma ação ou outra ela vai ter uma modificaçãozinha ou outra, mas se você colocar esse padrão, você nunca vai errar. Porque mesmo as que têm modificação, a gente vai partir desse padrão. Então, tutela, procedência, citação, condenação e documentos. Tutela, ou liminar, procedência, citação, condenação e documentos. Essas 5 figuras são as que vão integrar o nosso pedido, os nossos pedidos na nossa ação aqui, sempre, seja qual for ela, com nomes ou com separações aí, mas a ideia é essa, tá legal? Ainda, vamos pensar aqui na figura da audiência de conciliação, nós já falamos, né? A audiência de conciliação é um requisito que o nosso Código de Processo Civil exige, e aí, a partir do momento em que a gente enxergue aqui a figura do requisito, eu fiz um padrão aqui para que você possa usar na sua prova. Esse padrão pode ser usado em qualquer prova, de qualquer tese, porque não muda, né? A ideia é, diante da impossibilidade da transação sem previsão legal, como determina o artigo 171, e ante a indisponibilidade do dinheiro público, que é padrão, o autor entende desnecessária a realização da audiência de conciliação, previsto no artigo 319, inciso 7 do CPC, razão pela qual requer a sua dispensa na forma do que prevê o artigo 1334, parágrafo 4º do CPC. Se você quiser até ser mais assertivo aqui, inciso 2, que fala que não é possível a conciliação quando for matéria que não haja disponibilidade, que é o caso do dinheiro público. Então, esse acaba sendo para a gente um tópico padrão para a gente trabalhar com o pedido de dispensa da audiência de conciliação na nossa ação judicial. Um outro ponto que a gente vai acabar fazendo menção aqui é justamente a figura daqueles dispositivos que a gente mencionou. O artigo 171, eu coloquei a transcrição para você, ele fala da necessidade de lei para transacionar. O 319, inciso 7, ele fala que a petição a inicial deve indicar a opção pela realização ou não da audiência de conciliação. E o 304, parágrafo 4º, ele fala, né, que a audiência não será realizada quando não se admitir a composição. Então, eu quero, diante dessas situações, toda a dispensa da nossa conciliação. Vou além daqui, provas, também posso manter o mesmo texto, protesto provar alegado por todos os meios de direito, todos os meios de prova que sejam em direito admitidos, ou seja, eu posso usar aqui esse texto padrão no meu tópico das provas. Valor de causa, sempre dessa forma, quando o examinador não me trouxer o valor da discussão do tributo. Então você prova assim, olha, é um tributo de 100 mil reais cobrado errado que eu quero anular. Então aqui seria 100 mil reais, entre parênteses, por extenso, 100 mil reais. Quando a prova não me trouxer o valor, eu coloco desse jeitinho aqui. Dá-se a causa o valor de R cifrão, que é assim, cifrão não é assim, isso aqui é coisa do tio Patinhas, coisa de americano, R cifrão é um traço só. Dá-se a causa ao valor de R cifrão, reticências, quando não tiver, entre parênteses, valor por extenso. E aí, por fim, eu fecho. Temos em que pede deferimento, local, reticências, lembra que eu não posso inventar nem prestar informação, local, reticências, data, reticências, advogado, reticências, OAB, reticências. Não vou criar informação, não vou criar dado, vou simplesmente fazer isso. Rubens, mas eu faço a minha prova aqui na cidade de Salvador. Eu posso colocar Salvador e o dia da prova? Jamais. Coloca cidade ou local, reticências, data, reticências. Ah, mas o problema diz que o contribuinte estava residindo na cidade de Recife e foi lavrado um auto de infração para ele lá em Recife, pelo estado do Pernambuco. Eu posso colocar Recife? Não. Coloca local, reticências, data, reticências. Não coloca informação que eventualmente possa ser questionada. Então, local, reticências, data, reticências, OAB e advogado. Gente, isso daqui, em algumas provas, comumente vale 0,10. Uma bobagem como essa. Então, não coma a bola, não deixe de fazer isso da forma como a gente está falando aqui, tá legal? E aí, para a gente encerrar esse bloco, eu quero deixar novamente nos contatos, caso queira bater um papo comigo, estou à sua disposição sempre. Fechado? Fecho aqui esse bloco que nós tratamos aqui de uma visão geral, de um padrão aí que vai ser usado, e a partir do próximo bloco a gente vai falar especificamente das ações. Começo falando da nossa ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária no próximo bloco. Tá? Não esquece de dar o like, não esquece de dar o joinha, não esquece de seguir a gente no Instagram, no e-mail, no Facebook e os canais aqui todos do Legale para você sempre receber tudo. Notifica aí, bota o sininho para você receber notificação do nosso canal também, que é sempre bastante coisa legal, e conto com você nesse engajamento aí com as redes sociais, tá bom? Um abraço, pessoal, até o próximo encontro nosso, tchau, tchau.